Você tem um hábito ruim que gostaria de eliminar? Vem comigo que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Eu já falei por aqui de estratégias para construir bons hábitos, mas é importante também eliminar os maus hábitos. E o caminho, tanto de construir bons hábitos e eliminar maus hábitos, ele é bem parecido. Então vem comigo para explorar as leis das desconstruções dos hábitos baseado no livro Hábitos Atômicos. A primeira lei para desconstruir hábitos é tornar o hábito invisível. Isso significa que você deve reduzir a exposição aos gatilhos que iniciam aquele comportamento indesejado. Não sei se você já percebeu, mas muitas vezes os hábitos ruins estão intimamente ligados a sinais visuais ou ambientais que dão aquela ação, né, que acionam aquele hábito. Então, portanto, o primeiro passo é identificar esses sinais e removê-los do seu ambiente. Eu vou trazer aqui um exemplo pessoal, um exemplo meu mesmo. Eu quero reduzir o consumo de doces. Então, de acordo com essa primeira lei, que é tornar o hábito invisível, o que eu preciso fazer? Eu tenho que evitar ter esse tipo de alimento à vista na minha casa. E eu já percebi, é real, gente. Às vezes eu nem tava com vontade de comer e aí eu vi aquele chocolate e acabei comendo. Então, se você deseja, por exemplo, reduzir o uso do celular, parar de procrastinar algumas tarefas importantes, desative notificações, coloque o seu aparelho em modo avião ou não perturbe durante aqueles períodos de foco. E isso diminui a tentação de verificar aquelas mensagens ou de acessar redes sociais, facilitando a sua concentração. Então, a ideia dessa primeira lei é eliminar gatilhos, que são esses primeiros passos que te levam à execução daquele hábito indesejado. Segunda lei, que é tornar o hábito desagradável. Isso envolve associar o comportamento indesejado, aquele comportamento que você quer eliminar, a consequências negativas. E essas consequências podem ser emocionais ou práticas. Então a ideia aqui é criar um sistema de responsabilidade que tire a sua coragem de fazer aquele comportamento. Uma estratégia para isso é encontrar alguém, a gente chama de um parceiro de responsabilidade, envolver outras pessoas mesmo. E aí é basicamente informar o seu amigo, aquele parceiro do seu objetivo. E pedir que essa pessoa te lembre das consequências daquele hábito que sempre que você tiver aquela vontade de realizar. Então, outra abordagem é estabelecer consequências financeiras. Então, se você quer quebrar o seu compromisso, precisa doar uma quantia ou talvez um valor ali a alguma instituição. Então, essa penalidade pode te ajudar a manter mais focado naqueles objetivos. E essa financeira, gente, funciona demais, viu? E a terceira lei para desconstruir hábitos é tornar aquele hábito difícil. E essa abordagem, ela se baseia na ideia de que quanto mais difícil for a execução do hábito, daquele hábito indesejado, menor a probabilidade de você fazer, de você realizar. Então isso pode ser feito aumentando a energia necessária para iniciar o comportamento, que é dificultando o acesso mesmo. Então, eu tive uma cliente que ela queria eliminar o hábito de acessar o celular antes de dormir. Aliás, esse é um hábito péssimo, que tem sido péssimo e eu super me identifico. Então, sempre que eu uso o celular de noite, eu acabo dormindo muito mais tarde, ficando muito mais cansada e acho até que a minha qualidade de sono fica pior. Então, pensa nessa lei de tornar o hábito invisível. O que seria aqui nesse momento? Seria tirar o celular de perto. Então, quando for dormir, deixar o celular em outro cômodo. Outra cliente que queria reduzir as compras na internet. O que ela fez? De acordo com essa lei, deixou isso mais difícil. Então, ela descadastrou o cartão de crédito de algumas lojas, Porque ela quebra aquele ciclo. Então, no mínimo, deixa o ciclo mais difícil, o hábito mais difícil de ser realizado. Ela pode bloquear o cartão. Então, a ideia dessa última lei é deixar o hábito muito mais difícil. A quarta lei é tornar o hábito insatisfatório. O que é isso? Sem recompensas, Para que um comportamento ele seja desconstruído, é importante associá-lo a uma sensação negativa. E isso pode ser alcançado através dessa conscientização sobre os impactos daquele hábito indesejado na sua vida. E uma maneira de fazer isso é manter um diário ou um registro das suas experiências. Escreva sobre como você se sente após praticar aquele hábito indesejado e como que isso afeta a sua vida e os seus objetivos. Essa reflexão te ajuda a criar uma conexão emocional negativa com aquele comportamento. Mais um exemplo, financeiro. Se você quer parar de gastar dinheiro de forma impulsiva,
Comece a rastrear suas compras em um aplicativo ou a registrar em um caderno. Ao ver claramente para onde que o seu dinheiro está indo, você vai perceber que aqueles hábitos não estão alinhados com os seus objetivos e vai sentir uma insatisfação associada a eles. Essas 4 leis de desconstrução dos hábitos, elas nos oferecem um caminho claro para eliminar comportamentos indesejados com ações que nos beneficiam. Ao tornar um hábito invisível, desagradável, difícil e insatisfatório, você pode efetivamente reduzir a frequência dos hábitos negativos e abrir espaço para práticas que promovam o seu bem-estar. Lembre-se, a mudança não acontece da noite para o dia, mas com paciência e com consistência é possível transformar a sua vida ao desconstruir hábitos que não servem mais ao seu propósito. Vamos aplicar as leis e começar a construir um futuro mais alinhado com os nossos objetivos? Comente aqui, qual hábito que você vai eliminar?